Imagine sentir Deus tão perto que cada decisão, cada coincidência, parece um abraço dele te dizendo: eu estou aqui. Você já sentiu um vazio que não explica, como se algo maior estivesse chamando sua alma? Ou talvez uma paz tão profunda que parecia vir de outro mundo? No meio da correria do dia a dia, com tantas vozes competindo pela nossa atenção, Deus fala de forma suave, como um sussurro que toca o coração. Ele está sempre presente, guiando, amparando e nos convidando a caminhar com Ele, mesmo quando não percebemos. Se você já se perguntou se Deus está realmente conduzindo seus passos, este artigo é para você. Vamos mergulhar juntos em 7 sinais de que Deus está guiando sua vida, com histórias reais, reflexões profundas e passagens da Bíblia que vão aquecer sua alma e reacender sua fé. Você já sentiu Deus falando com você? Deixe um amém nos comentários e inscreva-se para não perder as próximas mensagens. 1. Você sente uma paz que não explica. Há momentos na vida em que tudo parece desabar, uma conta inesperada, uma notícia difícil ou uma decisão que pesa no peito. Mas, de repente, no meio do caos, você sente uma calma que não faz sentido. É como se uma mão invisível segurasse seu coração e dissesse: está tudo bem, eu estou aqui. Essa paz sobrenatural é um dos sinais mais claros de que Deus está ao seu lado. Em João 16, versículo 33, Jesus nos consola com estas palavras: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Lembro-me de uma conversa com Ana, uma amiga que passou por um momento de grande incerteza. Ela trabalhava em uma empresa por quase 10 anos, mas de repente foi demitida. As contas começaram a se acumular e o medo do futuro a consumia. Uma noite, enquanto orava em lágrimas, Ana sentiu algo que ela descreveu como um abraço invisível. Eu não sei como explicar, ela me disse com os olhos marejados, mas senti uma paz tão profunda que parecia que Deus estava me dizendo que tudo ficaria bem, mesmo sem eu entender como. Ana decidiu confiar. Meses depois, ela encontrou um novo emprego melhor que o anterior e percebeu que aquela paz foi a forma de Deus a preparar para o novo caminho. Essa paz, que transcende a lógica humana, é como uma assinatura divina. Ela não depende das circunstâncias externas, porque vem diretamente do coração de Deus. É como se Ele estivesse sussurrando: eu vejo você. Eu sei pelo que você está passando. Confie em mim. Às vezes, essa paz surge em momentos inesperados, como quando você está dirigindo e, de repente, sente uma calma que não explica, ou quando está diante de uma escolha difícil e uma certeza suave toma conta de você. Conheci uma mulher chamada Clara, que enfrentou uma separação dolorosa após anos de casamento. Ela me contou que, em meio à dor, decidiu orar todos os dias, mesmo sem vontade. Um dia, enquanto caminhava no parque, sentiu uma paz tão grande que parou no meio do caminho, olhou para o céu e começou a chorar de gratidão. Eu senti que Deus estava me dizendo que Ele tinha um plano, mesmo que eu não visse ainda. Ela compartilhou: hoje Clara ajuda outras mulheres que passam por separações, usando sua experiência para levar esperança. Antes de mergulharmos nos sinais, clique no like se você quer ouvir Deus mais claramente e fique até o final para uma surpresa especial. Pense em um momento em que você sentiu essa paz que não explica. Talvez tenha sido durante uma crise, uma espera ou até um momento de silêncio. O que você estava fazendo? Como essa paz mudou sua perspectiva? Anote essa memória em um caderno ou no seu celular, porque ela é um lembrete de que Deus está sempre com você. 2. Você percebe coincidências que não parecem coincidências.
Você já viveu um momento em que tudo parecia se alinhar de forma tão perfeita que parecia impossível ser apenas sorte? A Bíblia nos lembra em Provérbios 16, versículo 9: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Essas coincidências que parecem orquestradas são, na verdade, a mão de Deus, trabalhando nos bastidores da sua vida. Eu conheci um homem chamado João, que estava desempregado há quase um ano. Ele orava todos os dias por uma oportunidade, mas as portas pareciam sempre fechadas. Um dia, enquanto caminhava para comprar pão, ele por acaso encontrou um velho amigo de escola em uma esquina. Eles começaram a conversar e o amigo mencionou que a empresa onde trabalhava estava contratando. João enviou seu currículo, foi chamado para a entrevista e conseguiu o emprego. Quando nos encontramos, ele me disse com um sorriso: "Não foi sorte. Eu sei que Deus colocou aquele amigo no meu caminho no momento exato." Essas sincronias são como bilhetes de amor de Deus. Às vezes, é uma ligação inesperada de alguém que você não via há anos, trazendo exatamente a ajuda que você precisava. Outras vezes, é um livro que cai nas suas mãos com uma mensagem que parece escrita para você. Deus usa esses momentos para nos mostrar que Ele está no controle, mesmo quando achamos que estamos sozinhos. Se você sente Deus no seu coração, deixe um comentário com "Eu confio" e ative o sininho para mais conteúdos que vão tocar sua alma. Pense na história de Mariana, uma mãe solo que lutava para pagar as contas. Ela orava, pedindo uma solução, mas não sabia como as coisas se resolveriam. Um dia, enquanto esperava o ônibus, uma mulher desconhecida começou a conversar com ela e, sem motivo aparente, ofereceu uma cesta de alimentos que havia ganhado. "Eu não sabia que ela precisava", a mulher disse, "mas senti que deveria dar isso a você." Mariana voltou para casa chorando, não só pela ajuda, mas porque sentiu que Deus estava cuidando dela de forma tão clara. Pare por um momento e pense: quando foi a última vez que algo deu certo de uma forma que parecia impossível? Talvez você tenha encontrado a pessoa certa no momento certo ou recebido uma notícia exatamente quando precisava. Escreva essa história e perceba como Deus estava presente ali, guiando cada detalhe. Terceira, sua intuição parece mais clara e alinhada com o bem. Você já sentiu um toque no coração? Uma voz suave que te dizia o que fazer, mesmo sem explicação lógica? Quando Deus guia, Ele muitas vezes fala através da nossa intuição, como está escrito em Isaías 30, versículo 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: "Este é o caminho. Siga-o." Essa voz interior, quando alinhada com os princípios de amor, bondade e justiça, é o Espírito Santo trabalhando em você. Conheci uma mulher chamada Maria, que sentiu um impulso forte de ligar para uma amiga que não via há meses. Ela não sabia por quê, mas algo dentro dela insistia: "Ligue agora." Quando a amiga atendeu, estava em lágrimas, enfrentando uma crise familiar. Maria passou horas conversando com ela, orando juntas, e aquela ligação mudou o dia da amiga. "Eu não tinha como saber que ela precisava de mim", Maria me disse, "mas senti que Deus me guiou para fazer aquela ligação." Essa intuição divina é diferente de um simples palpite. Ela vem com uma certeza calma, muitas vezes acompanhada de um desejo de fazer o bem. Pode ser o impulso de ajudar um estranho, de perdoar alguém que te machucou ou de tomar uma decisão que parece arriscada, mas que no fundo você sabe que é certa. Lembro de um momento em que senti esse toque pessoalmente. Eu estava em um mercado lotado e vi uma senhora idosa com dificuldade para carregar suas compras. Algo dentro de mim disse: "Ajude-a." Eu hesitei, porque estava com pressa, mas decidi
seguir aquele sentimento. Quando me aproximei, ela sorriu e me agradeceu com tanto carinho que eu senti meu coração transbordar. Naquele momento, percebi que Deus me usou para ser uma pequena luz na vida dela. Quando foi a última vez que você sentiu um empurrãozinho para fazer algo bom, mesmo sem entender por quê? Talvez tenha sido uma palavra de encorajamento que você deu ou uma atitude que pareceu pequena, mas fez diferença. Anote esse momento e perceba como Deus está falando com você. Pronto para descobrir os sinais de Deus? Comente "Quero ver" e compartilhe este vídeo com quem precisa de esperança hoje. 4. Você sente vontade de buscar mais a Deus? Um dos sinais mais bonitos de que Deus está te guiando é um desejo crescente de se aproximar dele. Em Jeremias 29, versículo 13, Deus promete: "Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração." Esse anseio por oração, leitura da Bíblia ou momentos de silêncio com Deus é um convite direto do Criador para um relacionamento mais profundo. Eu passei por isso em um momento difícil da minha vida. Havia perdido uma pessoa querida e o luto parecia insuportável. Mas, de repente, comecei a sentir uma necessidade quase física de abrir a Bíblia todas as manhãs. Não era algo que eu planejava. Simplesmente acontecia. Cada vez que lia, as palavras pareciam saltar das páginas, como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Foi nesse período que encontrei Salmos 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Essas palavras foram como um bálsamo para minha alma. Conheci um homem chamado Roberto, que nunca foi muito de ir à igreja, mas começou a sentir um vazio que o incomodava. Ele decidiu, sem motivo aparente, assistir a um culto online. Durante a pregação, o pastor leu uma passagem que parecia escrita para ele. Roberto começou a orar todos os dias e, aos poucos, sentiu sua vida mudar. "Eu não sei como aconteceu", ele me disse, "mas sinto Deus me chamando e agora quero conhecê-lo mais." Você tem sentido vontade de orar mais, de ouvir uma música que eleva sua alma ou de buscar respostas nas Escrituras? Não ignore esse chamado. Reserve 5 minutos hoje para conversar com Deus. Pode ser uma oração simples ou apenas um momento de silêncio. Ele está esperando por você. 5. Portas certas se abrem e portas erradas se fecham. Deus guia, não apenas abrindo caminhos, mas também fechando portas que não são para nós. Em Apocalipse 3, versículo 7, lemos: "Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir." Quando Deus está no comando, ele alinha os caminhos de acordo com o propósito dele. Lembro de Carla, uma mulher que sonhava em mudar de cidade por uma nova oportunidade de trabalho. Ela orou muito, fez entrevistas, mas a vaga que ela tanto queria não deu certo. Frustrada, ela se perguntou se Deus havia esquecido dela. Mas, semanas depois, surgiu outra oportunidade na mesma cidade, com um salário melhor e colegas que a acolheram como família. Eu entendi que Deus fechou aquela porta porque tinha algo muito melhor para mim. Ela me contou com um brilho nos olhos. Às vezes, as portas fechadas doem, mas são uma forma de Deus nos proteger. Talvez aquele relacionamento que terminou, aquele projeto que não deu certo, ou aquela oportunidade perdida, fosse um desvio do caminho que Deus planejou para você. Confiar no tempo dele é um ato de fé, mas também de liberdade. Conheci um jovem chamado Lucas, que tentou várias vezes entrar em uma universidade específica, mas não passou no vestibular. Ele ficou desanimado, mas decidiu confiar. No ano seguinte,
conseguiu uma bolsa em outra instituição, onde conheceu pessoas que mudaram sua vida. Eu percebi que Deus fechou aquela porta para me levar a um lugar onde eu realmente precisava estar. Ele disse: existe alguma porta que se fechou na sua vida recentemente? Talvez um plano que não deu certo ou uma oportunidade que escapou. Reflita. E se Deus estiver te protegendo ou te guiando para algo maior? Escreva sobre isso e peça a Deus para te mostrar o propósito por trás. 6. Você sente coragem para enfrentar desafios. Ser guiado por Deus não significa que a vida será livre de tempestades, mas Ele sempre dá força para enfrentá-las. Em Josué 1, versículo 9, Deus diz: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Essa coragem que surge mesmo em meio ao medo é um sinal claro da presença de Deus. Pense na história de Pedro, um amigo que recebeu um diagnóstico médico grave. Ele me contou que no momento em que ouviu a notícia, sentiu um vazio. Mas logo depois, uma força interior o fez dizer: vou lutar, porque Deus está comigo. Durante o tratamento, Pedro enfrentou dias difíceis, mas também inspirou sua família e amigos com sua fé. Ele dizia: eu não sei como, mas sinto Deus me sustentando a cada dia. Essa coragem sobrenatural é como uma chama que Deus acende dentro de nós. Ela nos ajuda a dar passos que parecem impossíveis, como perdoar alguém que nos feriu, enfrentar uma mudança difícil ou continuar lutando, mesmo quando tudo parece perdido. Lembro de um momento em que precisei tomar uma decisão arriscada no trabalho. Eu tinha medo de falhar, mas, ao orar, senti uma certeza de que Deus estava comigo. Fui em frente, e o resultado foi melhor do que eu poderia imaginar. Aquela coragem não veio de mim, veio de Deus. Quando foi a última vez que você enfrentou algo que parecia impossível, mas sentiu uma força maior te sustentando? Escreva sobre esse momento e agradeça a Deus por estar com você no vale. 7. Você vê propósito até nas dificuldades. Um dos sinais mais profundos de que Deus está te guiando é quando você começa a enxergar propósito nas suas lutas. Em Romanos 8, versículo 28, está escrito: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está tecendo uma história maior, transformando suas lágrimas em sementes de bênçãos. Conheci uma mulher chamada Lúcia, que perdeu um ente querido de forma inesperada. A dor era avassaladora, mas, no luto, ela começou a ajudar outras pessoas que passavam pela mesma experiência. Lúcia criou um grupo de apoio online onde compartilhava sua jornada e orava com outras famílias. Eu nunca teria escolhido essa dor, ela me disse, mas Deus usou minha história para levar esperança aos outros. Hoje, Lúcia sente que sua dor ganhou um propósito maior. Deus não causa o sofrimento, mas Ele é especialista em transformar o que é quebrado em algo lindo. Talvez você esteja passando por uma dificuldade agora, mas Deus está trabalhando nos bastidores, preparando você para algo que ainda não vê. Conheci um homem chamado André que enfrentou uma falência financeira. Ele perdeu tudo o que havia construído, mas em meio à crise, começou a estudar a Bíblia com mais profundidade. Ele descobriu que sua experiência o tornou mais empático e hoje ajuda outros empreendedores a se reerguerem. Eu percebi que Deus usou minha queda para me ensinar a ajudar outros a se levantarem. Ele disse: olhe para suas dificuldades atuais. Será que Deus está te ensinando algo ou te preparando para abençoar alguém? Escreva sobre isso e peça a Deus para te mostrar o propósito por trás das suas lutas.
Quando penso nos 7 sinais de que Deus está guiando nossos passos, sinto uma mistura de gratidão e reverência. Cada sinal, a paz que não explica, as coincidências que parecem orquestradas, a intuição alinhada com o bem, o desejo de buscar Deus, as portas que se abrem e fecham, a coragem para enfrentar desafios e o propósito encontrado nas dificuldades, é como um sussurro suave do Criador, nos convidando a confiar mais nele. Esses sinais não são apenas momentos isolados, eles são fios de uma tapeçaria divina que Deus tece em nossas vidas, mesmo quando não percebemos. Refletir sobre eles me faz lembrar de como Deus está presente, mesmo nos dias em que me sinto perdido ou sobrecarregado. A Bíblia, em Salmos 23, versículo 4, nos diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa certeza de que Deus está ao meu lado, guiando cada passo, traz uma paz que aquece a alma. Lembro-me de um momento em que eu mesmo senti esses sinais. Há alguns anos, enfrentei uma crise financeira que me deixou sem rumo. As contas se acumulavam e o medo do futuro parecia sufocante. Mas em uma noite de oração, senti uma paz inexplicável, como se Deus estivesse me abraçando. No dia seguinte, recebi uma ligação inesperada de um amigo oferecendo uma pequena ajuda que fez toda a diferença. Aquela coincidência não era apenas sorte, era Deus me mostrando que Ele estava no controle. Esse episódio me ensinou que mesmo nos momentos mais escuros, Deus está trabalhando. Ele não promete uma vida sem problemas, mas promete estar conosco em cada um deles. Em Isaías 41, versículo 10, ele nos diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Essa promessa se tornou um farol na minha jornada. A maior lição que tirei desses sinais é a importância de ouvir Deus no silêncio. Muitas vezes, estamos tão ocupados com a correria do dia a dia que esquecemos de parar e perceber sua voz. A paz que sentimos, as portas que se abrem, a coragem que surge, tudo isso é Deus falando conosco. Aprendi a reservar momentos diários para orar e refletir, mesmo que sejam apenas 5 minutos pela manhã. Esses instantes de conexão com Deus me ajudam a enxergar os sinais dele com mais clareza. Por exemplo, quando sinto um impulso de ajudar alguém ou de perdoar, agora sei que é o Espírito Santo me guiando. Essa prática transformou minha forma de viver. Em vez de me preocupar com o futuro, aprendi a confiar no plano de Deus, um dia de cada vez. Outra lição prática é a gratidão. Quando olho para trás e vejo como Deus transformou minhas dificuldades em bênçãos, sinto meu coração transbordar. Lembro de uma amiga, Clara, que após uma separação dolorosa, começou a ajudar outras mulheres em situações semelhantes. Ela me disse: Minha dor ganhou propósito quando percebi que Deus me usou para levar esperança. Essa visão mudou minha perspectiva. Agora, quando enfrento um desafio, pergunto: o que Deus quer me ensinar aqui? Essa pergunta me ajuda a encontrar sentido mesmo nas tempestades. Em Romanos 8, versículo 28, lemos: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Essa verdade me incentiva a olhar para cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento. Aplicar essas lições na vida diária é simples, mas poderoso. Primeiro, comece a perceber os pequenos sinais. Aquela paz que surge do nada, aquela coincidência que resolve um problema, aquele desejo de orar. Anote esses momentos em um caderno ou no celular. Segundo, pratique a confiança. Quando uma porta se fecha, lembre-se de que Deus está te protegendo para algo maior. Terceiro,
seja uma luz para os outros. Quando Deus te guia, Ele também te usa para guiar outras pessoas. Talvez seja um sorriso para um estranho, uma palavra de encorajamento ou uma oração por alguém que precisa. Essas pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Por fim, quero te convidar a viver com os olhos abertos para os sinais de Deus. Reserve um momento hoje para refletir onde você viu Deus te guiando recentemente. Talvez tenha sido uma decisão difícil, uma ajuda inesperada ou uma coragem que veio do nada. Escreva essa história e compartilhe-a com alguém, porque sua experiência pode inspirar outras pessoas. E, se este conteúdo tocou seu coração, deixe um like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança e inscreva-se no canal com o sininho ativado para não perder nenhuma mensagem. Nos comentários escreva Amém ou conte sua história de como Deus te guiou. Vamos juntos espalhar a luz dele? Que tal orarmos agora? Feche os olhos e diga: Senhor, guia meus passos e abre meu coração para te ouvir. Amém?